Estamos lá, estamos ao vivo. Assim, ó, nós estamos tudo assim, ó. Nós estamos tudo acabados depois do sábado, gente. Super evento. Tá todo mundo assim, ó, que não consegue fazer nada. Deixa eu ver, pessoal, não entrou ninguém. Vamos ver, alguém. Venham. Tá todo mundo de ressaca também? Vamos ver. É que não entrou, eu acho, gente. Bah, Entrou aí, tá Entrou. Eu não sei compartilhar. Entrou. Eu não tô vendo vocês. Por que eu não tô vendo vocês ali? Me deem um oi, então ali, gente. Ah, agora eu estou vendo. Eu só não quero ficar vendo meu cabelo, tá, gente? Me ajudem com essa história. Então, boa noite para vocês que já estão aí ao vivo com a gente na nossa live pós super evento, né? Por isso que hoje a gente tá assim, quietinho, calminho. E temos aqui na nossa bancada hoje nosso querido Pedro Céu. Oi, gente. Que vai falar sobre... Nós vamos falar hoje, né, com o Pedro, que foi nosso convidado, para falar sobre storytelling, como que a gente se expressa através das nossas histórias e por que é tão legal aprender como fazer isso, né? Sim. E temos também hoje novas pessoas na nossa bancada. Amiga ME aqui, primeira vez, né, cara? Primeira vez na live. Então, um oizinho aí, amiga minha. A Karina faz mandalas lindas e maravilhosas. Muito. E nossa maravilhosa aqui que encontrou seu propósito sábado. É verdade! Eu fiquei pensando, de onde que ela tirou isso? Mas foi eu que falei. Qual a sua história? Já vamos começar contando histórias, né? Já que a gente vai falar sobre histórias hoje, já vamos começar contando histórias. Que história é essa de ter encontrado o seu propósito sábado? É o seguinte, gente. Ai, a gente adorou falar no microfone sábado, então a gente vai fazer assim agora. Então, a gente aqui... Atenção, Jô Soares. Tchim, gente. Agora, pode falar pra mim. Vai. Uou! Então... Então, a gente, nós co-criadoras do Movimento Expansão, sabe que é astrologia, a gente vai. Terapia alquímica, a gente foi. Barra de Axis. Voar na estrela cadente. Teta Healing. Também. Vamos lá, todos os movimentos que a gente já fez até hoje. Então, sempre falam que eu tenho que tipo, uma coisa de voluntariado, que eu tenho que fazer uma coisa para transformar a vida das pessoas. E eu sempre falei, tá, mas nesse sábado eu pensei, não, gente, é isso, eu já estou fazendo isso, que lindo, que maravilhoso. Que lindo. Nosso evento foi maravilhoso, gente. Queremos agradecer se tu que tá aí nos assistindo estavam lá com a gente. Tava demais, foi muito lindo mesmo. Os palestrantes estavam demais, toda a nossa equipe, amigos ME, muito obrigada, Karina, com toda aquela galera. Foi lindo a ajuda que a gente teve de todo mundo. Pedro Céu, nosso maravilhoso, que esteve com a gente sempre. Tá bom, se eu começar aqui, tia, tá, gente? Não vou parar aqui com o Pedro Céu. Eis que Tá, vou contar a minha história então agora. Pronto. Posso, Pedro? Pode, fica à vontade. Estou eu com Gabi Dias. Se Gabi Dias está aí nos assistindo, manda um oi. Estou eu com Gabi Dias no carnaval. Vamos fazer um retiro no carnaval. Não queremos carnaval. Vamos fazer um retiro. Estamos lá na internet pesquisando uns vídeos. Aí eis que surge um vídeo maravilhoso lá e a gente começa a assistir. Mas quem é que fez esse vídeo? Entramos no canal de quem tinha feito esse vídeo. Qual era o vídeo? Eu acho que era da Paula. Ah, sim. E aí começamos a engolir o canal do Pedro Céu. Ou seja, se você quer um canal muito interessante, com muita coisa boa, conteúdo bom, já compartilhou aí, Paula?
Aonde que eu tenho que compartilhar? Já lembrei. Compartilhem, gente. A gente vai falar como se expressar através de histórias, tá? E o quanto isso é legal e importante, o quanto a gente aprende através disso, o quanto a gente se inspira através disso. A gente vai falar sobre isso com o Pedro. Mas antes eu vou contar a minha história pra vocês verem como é que isso tudo começou. E aí, a gente começou a engolir o tal do Pedro Céu, que era o dono desse canal que fazia esses vídeos, né? Até que a gente chegou no vídeo do Trollador Interno. E aí a gente conheceu o Pedro, que era o protagonista do vídeo, falando sobre o Trollador Interno. É hoje. Gente, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Esse vídeo, Trollador Interno, é o primeiro vídeo que eu passo em todos os atendimentos que eu começo de desenvolvimento pessoal para expansão de negócios ou para qualquer tipo de atendimento que eu faço. Não é, meninas? É verdade. Estamos aqui para comprovar. Viu só? E é muito bom esse vídeo, gente. Tem que assistir. Como lidar com o seu trollador interno. É sensacional. Depois a gente compartilha lá no movimento de expansão, mas você também para vocês assistirem. Porque é genial este vídeo. E aí eu virei fã completamente de Pedro Céu, fanática, gente. Virei muito fã e eu sonhava, meu Deus, um dia o meu vídeo vai estar nesse canal, ele precisa me enxergar, ele precisa me conhecer. E aí daí a gente começou a conversar um pouco pelo Facebook, né? Sim. Ele foi querido comigo, mesmo celebridade, ele me respondeu um pouquinho, né, Pedro? Desumilde, né? E aí, tudo bem, ele veio fazer um workshop aqui em Porto Alegre e eu pensei, agora é a minha vez! E eu fui lá no workshop, claro, não ia perder essa oportunidade de conhecer o Pedro Céu. E fui fazer um workshop do Pedro Céu, que era, como é que é o nome? Revelando quem eu sou. Revelando quem eu sou. E fui fazer o workshop, foi sensacional, foi demais. Então, desde então, a gente começou nesse relacionamento, né, Pedro? Muito legal. E agora a gente se ama. E aí ele fez o meu vídeo também está lá no canal dele. Hoje eu postei o vídeo que o Pedro fez de mim. E a partir disso, como eu sou apaixonada pelo trabalho dele, a gente conseguiu criar essa relação. Quando eu vou fazer os cursos, eu trago essa possibilidade, porque eu trabalho com expansão digital e como se comunicar de uma forma mais autêntica e verdadeira para que a gente possa atrair as pessoas que realmente precisam do que a gente faz, que vão se identificar com o que a gente faz, e não daquela forma de marketing, só com gatilhos mentais e tal. Então eu acho que o Pedro, ele é sensacional com esse trabalho dele, de como se expressar. Também, né? Só se expressar através das suas histórias. Então eu queria te perguntar, Pedro. Gente, podem mandar pergunta pro Pedro. Pergunta pro Pedro, e falar Pedro também, né? Pedro, né? É um trava-língua. Pergunta pro Pedro, podem mandar. E também podem mandar pergunta pra gente e podem falar aí o que vocês estão achando. Quem é que tá na live? Isso, eu quero saber, a Suzana aqui, ó. Peraí, que agora saiu tudo aqui do meu negócio. A Suzana... Só um pouquinho, gente. A Suzana Carvalho disse que estava lá no evento, que foi mágico. Eu quero saber quem mais que está assistindo que também estava lá no evento. Então, comenta aqui, eu fui, eu amei, eu não gostei. A gente precisa do feedback de todo mundo. Tá, voltando então à história. O que aconteceu? No primeiro movimento de expansão, então, convidamos o Pedro para vir palestrar. Sim. E ele veio e palestrou no primeiro evento. No segundo evento, como a gente a intenção não era pegar palestrantes diferentes, trouxemos o Pedro para contar a história do movimento de expansão através do olhar dele, que é um olhar de artista sensível, muito especial, que eu amo de paixão. E agora ele está aqui com a gente na nossa live e vai compartilhar um pouco qual a sua história, Pedro. Qual a minha história, né? Eu comecei a fazer esses vídeos, né, no canal do YouTube que a Débora me conheceu em 2014, né? Eu tava trabalhando fazendo umas coisas que eu gostava e tal, mas era sempre para outras pessoas. Eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa minha, assim. Era um vazio
é um vazio até que eu tenho até hoje, na verdade. Eu sempre estou tentando preencher ele de algum jeito. Esse vazio para criar algo através de mim, assim, um projeto pessoal, enfim. E eu comecei uma... A falta que a falta faz. A falta que a falta faz. Uhum. E daí eu comecei a criar um projeto sobre entrevistas, né? Eu queria saber, entender o porquê que as pessoas faziam o que elas faziam. Só que de um jeito mais essencial, um jeito através da, sei lá, da alma da pessoa, né? Eu acho que a gente está num momento, né, que muitas pessoas, eu acho que aqui a galera que acompanha o movimento de expansão deve se identificar com isso. Muitas pessoas, elas estão num momento de tentar fazer um trabalho com mais propósito, que se alinhe mais com quem ela é, com o que ela gosta de fazer, com como ela gosta de fazer e de servir, sabe? De contribuir para o mundo, né? Não ficar tão nesse trabalho automatizado de só receber um salário, seja ele alto ou baixo, mas só receber um salário e pagar conta ou ter uma vida estável durante a vida. Eu acho que muita gente está largando desde o pior emprego ao melhor emprego, sabe? Para viver alguma coisa mais autêntica. Então foi meio que nisso que eu busquei fazer o que eu faço e contar essas histórias. E fui entrevistar várias pessoas que eu me interessava, assim, que eu achava legal, que estavam comunicando isso na internet. Né? Muitas pessoas que têm a ver com empreendedorismo, que têm a ver com isso, com sair do mundo corporativo e buscar uma vida com mais sentido. Entrevistei várias pessoas. A Débora foi uma delas através do meu workshop, né? E eu comecei com um projeto pessoal. Eu quis saber o porquê das pessoas fazerem o que elas são, né? E não só fazerem o que elas fazem. E daí começou começou no canal no YouTube. E veio esse vídeo do trollador interno, que é uma sensação que eu tenho de incapacidade, de achar que eu não posso fazer nada, que eu não sou bom bastante. Eu fiz aquilo porque é o que eu sinto, e aquilo lá, há 4 anos atrás, até hoje, funciona pra mim. Eu continuo achando que eu não valho. Ainda tem o teu Ainda tenho, interno. todo dia ele fala comigo, mas de algum jeito eu tô aqui até hoje fazendo as coisas que eu faço. Então essa é mais ou menos a minha história, meu dilema, né? Uhum. E o Eu Sou, ele veio não só pra mim, né? Veio nesse primeiro passo, né? Eu falo que quando a gente conta uma história nossa, de quem a gente abre espaço para que o outro nos escute, né? A gente permite que o outro possa nos escutar, e isso é libertador, tanto pra gente quanto pra quem quer escutar o que a gente tem pra dizer, né? Então foi mais ou menos daí que veio essa minha vontade de trabalhar com storytelling, cada vez mais. Usar o vídeo como uma ferramenta narrativa, como uma ferramenta para a gente comunicar um pouco mais de quem a gente é. Quase como uma ferramenta terapêutica, né? E é muito isso que eu vejo, né, Pedro? De tipo, o primeiro, né? Que quando eu falo assim pro pessoal, vamos lá, as pessoas já conhecem o teu canal, acham o máximo. Assiste. E foi a sensação que eu tive, porque eu ficava pensando, meu Deus, ele vai fazer um vídeo meu. Aí eu ficava meio que na minha cabeça tentando montar a história que eu queria contar. E aí quando a gente chega pra fazer um vídeo contigo, é totalmente outra coisa que tu acessa, né? É uma coisa muito louca o que acontece no momento que a gente tá fazendo um vídeo contigo. Porque não dá pra descrever, na verdade, né? E aí tu entra num lugar que não é o lugar que tu tinha se programado pra entrar e pra falar sobre aquilo. Sim. E o resultado é sensacional, né? E hoje até foi engraçado que um dos caras, uma pessoa colocou no meu vídeo, não entendi. Eu falei assim, não é pra entender, é pra sentir mesmo. Mas é muito nesse lugar. E eu vejo que as pessoas ali nos meus grupos de empreendedores, que eu falo, gente, vocês têm que se expressar. A Karina, que é minha cliente também, a história dela é muito isso do que tu começou a falar. A primeira vez que a gente fez uma sessão, ela me contou a história dela, que ela estava num lugar corporativo, que ela não achava que aquilo fazia sentido mais para ela, exatamente, que não tinha mais propósito, que ela queria fazer uma coisa que fizesse sentido para a existência dela, e ela veio começar a trabalhar com isso, que tem tudo a ver com essas pessoas que tu trabalha. E aí, né, que tu faz os teus vídeos para expressar essas pessoas. Sim. E aí, quando eu falo, as pessoas ficam nessa sensação que eu tive. Mas o que eu vou contar? Eu não tenho uma história pra contar. Só que isso não é realidade, porque todo mundo tem uma história pra contar, né? E talvez eu acho que a gente fica nessa de, a gente não tem uma coisa pra contar,
Porque às vezes as estruturas que a gente está acostumado a ver de histórias são aquelas histórias de sucesso, que a pessoa ela teve um problema, mas ela superou esse problema e agora eu superei, eu estou num estado acima disso e eu posso te ajudar a se libertar disso. Não é esse tipo de história que eu conto e não é esse tipo de história que eu acredito, né? Essa história da jornada do herói, ela faz sentido, né, de você, né, o seu conflito, seu desafio e tal, mas a gente não precisa levar a nossa história como uma história de heroísmo, porque para mim vira quase uma doença, quase uma, sei lá, uma síndrome. E é levar a gente cara, como Ser humano. como uma jornada de autocrescimento, de autoconhecimento e compartilhar isso com as outras pessoas. Uhum. O que eu entendi nesse rolê todo, né, do eu sou e de eu fazer esses vídeos. Esses vídeos abriram espaço para as pessoas assistirem o que eu queria fazer ouvindo outras pessoas, né, e criando um vídeo com isso. Elas se identificaram com aquelas pessoas porque era algo que eu me identificava e eu queria compartilhar. E isso, eu ter saído saído da zona de conforto, que seja, saído do meu cantinho para expressar algo que me fazia sentido e que eu queria fazer só por fazer, sem esperar resultado, acabou me proporcionando eu poder fazer isso como meu trabalho. Se tornou uma linguagem que eu criei e que as pessoas, como a Débora, se identificam e querem vir trabalhar comigo. Vim contar a história do movimento de expansão, vim contar a história de outras pessoas que eu acabei conhecendo pelo movimento de expansão, pela Débora. Isso se tornou meu trabalho. É um produto, digamos assim, que eu tenho, né? O revelando quem eu sou. Uhum. E nessa jornada, né, é tanto uma questão de eu me expressar e de eu contar a minha própria história através das histórias das outras pessoas. Eu coloco muito de quem eu sou ali. Uhum. E eu acho Totalmente. que todo mundo que vem fazer, que quer contar uma história e que chama algum profissional para ajudar nesse processo de contar uma história, também quer fazer isso, quer trazer essa autenticidade, quer trazer... Cara, tem um ser humano por trás do que é feito, do que é produzido, do que é vendido, sabe? E é essa relação que eu quero estabelecer com outra pessoa. Eu quero isso e, consequentemente, acho que eu atraio essas pessoas também para vir trabalhar comigo, sabe? Então... Porque é a forma como tu se expressa e se comunica. E como eu quero me posicionar com o que eu faço, né? E eu acho que quando a gente reconhece a nossa história, a gente começa a se posicionar não só como um profissional, como alguém que vai resolver o problema, mas a gente se posiciona como um ser humano que tá numa caminhada de fazer o seu melhor sempre, assim, sabe? E de compartilhar esse melhor sempre com as outras pessoas. Eu acho que a história, a gente se comunicar através das mídias digitais que a gente tem hoje, do boca a boca, do e-mail, da newsletter, do Instagram, do YouTube, se a gente olhar com essa humanidade nossa, né, e trazer a gente cada vez mais para essa comunicação, eu acho que para mim é um caminho, não sei se é um caminho mais eficaz, se é um caminho que vai dar mais lucro, se é um caminho que vai dar mais seguidores, mas para mim é um caminho que vai me conectar com pessoas, assim, para mim é o que eu... E é a mesma coisa que, na verdade, vai entregar para essas pessoas. Sim. Elas vão se conectar com pessoas através dessa expressão delas, né? Sim, sim. E é isso que eu aprendo a cada dia, assim, no processo de contar histórias, né? E para mim tudo que eu aprendi, para mim, tem 4 passos. Né? São 3, mas daí tem um de brinde que eu fui ver. Que é quando a gente conta a nossa história, né? Ou quando a gente está disposto a querer ouvir a história de alguém, eu atrás da câmera, gravando uma pessoa, eu aprendi que, primeiro, a gente abre um espaço para escutar uma outra pessoa. Quando você está atrás da câmera, quando você está ouvindo a história de alguém, quando você está assistindo uma palestra no movimento de expansão, você está abrindo um espaço interno para você escutar a história de outra pessoa. Isso é um passo. Uhum. Depois, quando você está num palco, quando você está na frente de uma câmera contando a sua história, você abre espaço para outra pessoa te escutar. Né? Não é só você falar sobre você, mas é você permitir que as outras pessoas saibam quem é você. Né? Uhum. Saibam o que você faz. Quando você está na frente de uma câmera, ou num palco, ou agora na tela aí de uma live no Facebook. O terceiro passo é quando a gente, e para mim é o passo chave,
é quando, nesse processo de um permitir te escutar e você permitir que o outro te escute, tem um processo que, para mim, no vídeo se torna mais eterno, porque é um vídeo que fica ali no YouTube, na nuvem. Uhum. Nesse processo você também abre um espaço para se escutar depois, num vídeo pronto. E daí você vê aquele vídeo como um retrato seu, um retrato de quem você é, sabe? É muito lindo. É um recorte do que você faz da tua vida. E óbvio que daqui a 6 meses, um dia, uma semana, 1 ano, 10 anos, você não vai ser mais a mesma pessoa. Mas vai ser um registro de quem você era naquele momento. Da maneira mais sincera possível. Eu tento abrir esse espaço para que isso aconteça. E o quarto passo, que é o brinde, é que daí a gente, toda essa engrenagem, né, de quem escuta atrás da câmera, de quem se permite ser escutado, e depois esse resultado de você se auto-escutar, né, com o resultado final, tem o quarto passo, que são as pessoas que não estiveram nesse processo, elas também vão poder escutar, sabe, e se identificar com a sua história. E falar, isso tem a ver comigo, isso ressoa comigo, ou não, isso não ressoa, mas talvez eu ressoe, mas eu vivo de outro jeito, ou talvez é abrir espaço para diálogo, abrir espaço para querer saber da outra pessoa, assim, querer procurar se conectar com a história do outro, assim, e a gente acaba se identificando e criando saídas ou alternativas para nossa própria história, assim. Quando a gente está querendo falar sobre a mudança que a gente vive e que a gente quer fazer acontecer no mundo, enfim, eu acho que é um caminho bem bonito para encarar o que é o storytelling, né? Que se fala muito em marketing hoje, marketing pessoal principalmente também, mas é abrir espaço para isso, abrir espaço para a gente se conectar, né? Tem estudos até, eu não tenho link, nada aqui, mas estudos científicos estudando sobre como o nosso cérebro funciona através de narrativas, né? E como isso estimula a nossa compreensão e amplia a nossa percepção de realidade, né? E eu fui descobrir que meu trabalho faz parte disso, né? Faz parte da gente abrir e ampliar essa percepção de realidade que a gente tem. A gente, enquanto ser humano, enquanto humanidade, né? A gente sempre viveu contando histórias, desde lá das cavernas, desenhando na parede. Olha o que foi a palestra da monja, né? Sim. Sim, só história. Pequenas anedotas histórias, ali. Exato. Toda a palestra dela é constituída através de histórias que traz tanto conhecimento, tanto conteúdo. Porque é isso que eu acho, o teu canal conta história, mas é puro conteúdo. Quanta coisa eu aprendi assistindo as pessoas, as histórias que elas contam. Meu Deus, abriu uma visão muito grande pra minha vida só de assistir as histórias que as pessoas contam no teu canal. Então, a gente aprende muito. Olha quanta coisa a gente aprendeu com ela, né? Vou ler aqui os comentários, tá? Sim. Ela tá ali, ó. Ela é Fritei na CDF. Fala. Elaine de Araújo. Adoro uma história, contar, ouvir, escrever, ler. Débora Lemes. Também quero um vídeo meu sobre a minha história. Como faço? Já tenho todo mundo quer. Olha aí. Já tenho um livro em andamento que fala que tudo parte do amor e a lente que usamos. Chama-se Uma Mãe, Uma Menina, Uma Lente. Gratidão. Olha. O Leonard. Oi! Leonard contou a história dele, né? Ontem contei a minha história pro Pedro, ansioso pra ver o resultado. Que demais. Luiz Brites. Pedrão, cara! Também contei a história dele. O Brites já sentou aí, Pedro. Aí ele fez uma pergunta. Qual figura histórica você gostaria de fazer em Eu Sou? Uma figura histórica que tu queria fazer no Eu Sou. Uma histórica, o que já é viva ainda ou não? Pô, tem tantas pessoas. Eu queria entrevistar o John Lennon. O Ed Vedder do Pearl Jam, eu adoraria entrevistar. Mas tem um cara em especial que sempre estava na minha lista do Eu Sou. É o Pepe Mujica, na verdade. Que é um cara que sempre esteve na minha lista. Ele também já esteve na lista do Movimento Participação várias vezes. Entra e sai. Na minha primeira lista, ele sempre esteve. E eu ainda acho que um dia eu encontro ele e a gente bate um papo, assim. Mas é um cara, assim...
É sempre música. Tem o Bruce Springsteen, adoraria sentar com o Bruce Springsteen e tocar uma ideia com ele, mas enfim. Que legal. Temos mais comentários. A Paula Montenegro comentou: ele é muito show. Ele só pode ser o Pedro, né? Entre nós, eu acho que sim. A Daiane comentou: Pedro também fará um vídeo meu. Olha aí. A Liane Bacari: interessante, bastante curioso. Josane: só tem histórias lindas nessas lives, que incrível. Tati Ferreira: que lindo, o Pedro vai ter que ficar aqui um mês. Carlos, ele fica, né, Pedro? É do jeito que tá, né, gente? Esses aviões aí não vão mais pra nada, eu vou passar minha vida aqui, né? Carlos Fonseca: parabéns pelo conteúdo entregue nessa noite. E a Camila Lima: coisa boa que tu tá aqui, Pedro. Que demais, a Camilinha. E o pessoal comentou também que teve no evento, um monte de gente falou aqui. Agora, Beatriz Farias: temos muito a compartilhar, nossa vivência, crescemos muito com isso. Mas o último encontro que a gente fez no Sense Minds era sobre histórias. Né? E como deu pano pra manga naquele momento que eu perguntei: conta a tua história, escreve a tua história. E aí as pessoas: como assim? Tipo, da onde a minha história, né? Que história que eu tenho pra contar, né? E as pessoas não entendem que todo mundo tem uma história linda pra compartilhar e, de certa forma, inspirar e conectar. Sim, sim. Enfim, eu a cada dia mais eu vejo isso o quanto... E é uma estrutura narrativa mesmo, assim, é como se fosse são passos mesmo que a gente pode seguir para ampliar essa nossa conexão com quem a gente é mesmo, sabe? Através do storytelling. E tem toda essa questão da jornada do herói, que se fala muito em marketing também, ela é super válida, porque em termos psicológicos, é como a gente age no mundo mesmo. É uma estrutura que pode funcionar para o nosso autodesenvolvimento. E colocar isso a cada dia, a cada post que você estiver comunicando, para mim é um jeito fantástico da gente se conectar com o outro. Assim. Para mim, o grande X da questão é trazer a sonoridade, assim, né? Para como a gente se comunica através do que a gente faz. E de quem a gente é, né? Uhum. E, assim, às vezes quando a gente tá mais pra baixo, a gente vê uma história, assiste uma história, nos filmes, enfim, até, né? Muitas vezes. Sim, e aí a gente, né, às vezes, aquela pessoa já passou por isso também vai passar, né? Todo mundo tem suas limitações, todo mundo passa por perrengue, é até algo mais motivacional para te continuar na tua história, a tua jornada, né? Sim, é aquilo que eu falei para você ontem, né? O storytelling, como eu disse, é usado muito no marketing hoje em dia, e a gente tem essa tendência a pensar que o marketing é vender e tal, é resultado, blá, 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 blá. Só que para mim o storytelling não é sobre como vender pessoas. O storytelling é para mim sobre como ver pessoas. E esse como ver, ele para mim é um trocadilho. Storytelling é sobre comover pessoas no sentido de gerar emoção, conexão emocional, sentimental. É sobre como ver pessoas. É um novo jeito da gente enxergar alguém, da gente dissolver preconceitos, preconcepções e abrir espaço para entender que a outra pessoa também tem um prisma sobre a vida, sabe? E daí eu acho que pode ajudar em resolução de conflito, um monte de coisa, cara. Storytelling é fantástico. E também tem uma outra coisa, storytelling é sobre comover pessoas, sobre como ver pessoas e sobre comover pessoas, porque gera uma inspiração pra gente também entrar em ação, para viver a nossa vida, para contar a nossa história. Então acho que são esses 3 pontos que o storytelling pode gerar na gente, né? A gente pode se comover com alguém, a gente pode aprender a como ver alguém e a gente pode nos comover para criar uma realidade que encaixe todos os prismas, né? Todas as visões de mundo que cada um tem, né? Sobre a vida. E é isso que eu busco fazer através de vídeos, através das minhas fotografias, de viajar, de ouvir história de alguém que eu encontro na rua, assim. E a ferramenta audiovisual hoje pra gente, né? Você não precisa ser fotógrafo para isso, você não precisa ser filmmaker para isso.
Você só precisa entender que você tem uma câmera na mão. Hoje a gente tem uma câmera, a gente pode fazer stories. Pra mim, stories é uma... O nome já diz, né? Instagram Stories, né? O Snapchat criou essa linguagem, eu acho genial pra gente colocar de 15 em 15 segundos quem a gente é, o que a gente faz, por que a gente faz. E tem N maneiras da gente colocar isso pro mundo, sabe? Não, é genial. É viciante um pouquinho, né? Aqueles É, stories. é, A gente fica ali às vezes, meu Deus, né? Tem muita coisa legal. é muito legal, eu A acho genial. Karina Soares está perguntando, Pedro, já pensou em gravar a história de uma família? Já. Já gravou, né, Pedro? Quando, meu Deus? Não, se não tem, eu já vi um vídeo teu que é uma família. Sim, não, eu já fiz vídeo, E é lindo. só que era voltado para um público que gosta de fotografia de família, né? Aquela Sim. ensaio mesmo, né? Só que eu faço de um jeito documental. Eu vou na casa, passo um dia com a família e gravo um dia. Tem fotógrafos que fazem isso em foto mesmo, né? Uhum. Fazem um book depois e tal. Mas eu vejo que o vídeo também pode trazer o som da voz da criança, sabe? De uma família que tem crianças pequenas. E daí você grava aquele dia. E daí, imagina depois, 3 anos, 4 anos, você vai escutar a vozinha de como ele... Eu vejo isso pelo meu sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho de 4 anos e eu gravei há 3 anos atrás, ele nenenzinho, assim, ele nem falava ainda, ele tava... Acho que ele engatinhava só e ver isso... Ver ele pequenininho. Hoje, semana passada, antes de eu vir para Porto Alegre, eu vendo com a minha irmã os vídeos e ele nenenzinho, a vozinha dele, o jeitinho dele, você vê, cara, como ele ainda é o mesmo jeitinho, mas ao mesmo tempo já não é mais o nenenzinho que ele era antes, sabe? E registrar isso em foto e em vídeo também para mim é maravilhoso. Quando eu entendi que o meu foco é entender a história, qualquer trabalho para mim se torna válido, assim, sabe? Porque é sobre a história que eu enxergo, não é que eu quero contar. Uhum. É a história que se dá pra mim ali. Eu acho que como quem quer contar histórias, né, como contadores de história, é a gente olhar sempre não pelo que a gente quer falar, o que a gente quer que a pessoa responda, sabe? Mas é sobre qual é a história que vai se dar através da gente abrir todo esse espaço que eu falei no começo, né? Da gente abrir espaço para a escuta do outro, pra gente abrir espaço para que o outro nos escute, né? E abrir espaço para que a gente se auto-escute depois, né? E depois compartilhe isso com pessoas que não passam pelo processo. Enfim, eu acho que entender que é sempre sobre a história, sobre a narrativa, muda muita coisa e a gente acessa uma consciência que não é a racionalizante, né? É a que vem daqui, que pensa aqui também, sabe? Que sai um pouco daqueles gatilhos que a gente tem de medo, de escassez, de competição, porque a gente está abrindo espaço para essa escuta do universo de outra pessoa, né? A Daiane aqui comentou, nossa, que fantástico essa descrição de como ver e como mover. Fantástico, uma visão diferenciada da simplicidade e grandiosidade de nossa caminhada na vida. Live nota 1000. Ah, que demais! Que fofo! Tem mais, Paula? Queremos mais. Tem as pessoas mandando coração. A gente aqui trabalha com muito storytelling aqui nessa nossa bancada, né, Paula? A gente tá sempre contando uma história aqui toda segunda-feira de uma pessoa diferente, né? Porque querendo ou não, uma pessoa que vem aqui, ela também traz a história dela, né? Super. E a gente, quando que a gente vai contar a nossa, Paula? A gente marcou, né, uma vez de falar, tá? Todas nós. Então, presentes aí, ó. A gente tem que contar. Essa é a próxima, hein? E o que mais? Mas nas nossas lives eu dou graças a Deus que não existe nenhuma ferramenta para editar isso aqui, porque senão ia cair um trabalho para mim. Porque a edição faz uma diferença enorme, assim, né? A música, quando tu tira toda a cor, assim, do vídeo também, né? É outra coisa, porque aí parece que meio que sai as distrações, assim, do vídeo, super, né? Super. No processo do Eu Sou, né, aqueles primeiros vídeos que eu fazia, que era preto e branco, era só a pessoa falando, não tinha nenhuma outra imagem de apoio, né, e a trilha, e pra mim aquilo lá era muito mais auditivo do que visual. Eu não me preocupava muito com a câmera, foi um processo que eu tava meio que
meio desligado da ideia de ser um filmmaker. Era só um cara, beleza, eu tenho uma câmera que eu sei manipular ela, aperto o REC, mas eu não quero me preocupar com o resultado final em termos estéticos. Eu quero me preparar para escutar alguém. Então foi um processo de eu aprender a escutar. Como é que eu faço para escutar bem uma pessoa e para que venha emergir um assunto, uma história, sem eu ter que me achar o entrevistador, sabe? Porque eu acho que eu queria me colocar nesse lugar, eu quero escutar alguém, sabe? Nossa, eu gosto muito desse tipo de vídeo, porque, enfim, tô sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Tem muita parte do meu trabalho que eu consigo fazer ouvindo alguma coisa, pode ser música, coisa, mas eu não quero ouvir música, eu quero ouvir um conteúdo, alguma coisa, e eu adoro que eu não preciso, posso só ouvir e não tenho que estar vendo para entender o que tá rolando. Exato. Eu adoro quando isso acontece. Exato. Muito bem. Uhum. Que história que tu contaria da gente hoje, Pedro? Bah! Pra começar, o cabelo de uma pessoa. É verdade. Essa história. Então, mas só teve um drama, que hoje a gente viveu um drama, né, em termos de narrativa, uma narrativa dramática, porque Ia entrar que música agora? ia entrar aquela parte que a pessoa ela escorrega na parede chorando, ela sabe, meu Deus, meu cabelo. Ia ser esse drama, assim, bem novela mexicana, assim, porque ela tá, né, o que aconteceu? Conta pra nós. Conta a tua história, né? Gente, eu fui no cabeleireiro antes do evento. Corta as pontinhas, tá? Que o meu cabelo tá comprido, tá lindo. Aí ele cortou todo o meu cabelo, entendeu? E aí enrolou pra no outro dia eu tá bonita. Quando eu tirei os rolos pra ver no outro dia, eu não tinha mais cabelo, gente. O pior foi quando eu lavei. Agora, porque não tem nem mais rolo pra deixar bonito. Essa é a minha história do momento. Ou seja, eu quero matar o cabeleireiro hoje. Mas aguardem os próximos capítulos, né? Porque vai ter uma resolução disso depois. Alguma né? coisa vai acontecer. Talvez ela mate o cabeleireiro. Talvez ela raspe a cabeça. Enfim. Alguma coisa. O que vocês acham que eu posso fazer, gente? Me mandem aí dicas. E aí, o que mais que temos? E tu, cara? Quem sabe a gente faz uma revelação aqui com tu, com a Karina. Como? Tu com a Karina, que tu não conhece muito ela. Faz uma... Eu tinha uma pergunta que tem a ver com isso, porque a Débora comentou sobre o processo dele, né? Que tu chegou lá pra gravar o vídeo e era totalmente diferente. E eu fiquei curiosa, qual é o teu processo, né? O que tu faz pra Boa pra pessoa se abrir pergunta, dessa boa maneira? pergunta. Então, Ouviram essa pergunta, gente? Genial essa pergunta. É que tá, o segredo pra mim é não fazer muita coisa, na verdade. É não fazer muita coisa. É justamente isso, abrir um espaço para escuta e não um espaço para questionamento, sabe? Que seria uma entrevista. Sim. Um espaço para questionários. Claro que eu faço perguntas, só que muitas vezes, quando eu comecei, eu vou fazer uma lista de 12 perguntas. Daí a primeira vez que eu fiz o Eu Sou foi com uma amiga minha, que se tornou amiga minha, né, depois do vídeo. E eu tinha umas 12 perguntas para fazer, mas eu vi que eu fiz a primeira, ela já me respondeu 10 ali, e eu vi que eu não precisava perguntar, eu só precisava deixar que ela falasse, eu precisava deixar que eu escutasse, assim. Então, meu processo é simples, mas para mim acho que é na simplicidade que a gente abre esse espaço mesmo para entrar o complexo. É nessa simplicidade que a gente abre espaço para entrar o complexo, que são as nuances da nossa história, sabe? Tipo, as dores, as alegrias, sabe? Os desafios, as resoluções desses desafios e a expansão, né? Para esse passo adiante do que a gente vive todo dia, né? É que eu acho, assim, eu dei essa ênfase pra pergunta, mas acho que não tem, é muito experiência. Sim. É a experiência de tu estar ali, não tem um roteiro. É louco, Sim. é louco. E depois, óbvio, que eu fui buscando outras coisas. E hoje eu vejo que tem N maneiras da gente até mesmo trabalhar com o nosso posicionamento digital, né? Mas sim, sempre com essa liberdade, com essa fluidez e com essa não necessidade de controle o tempo inteiro, sabe? E, enfim, só de você abrir... Eu vejo hoje em dia, tipo, alguém...
contar a sua história, se perguntar sobre a sua história, gravar um áudio sobre isso, sabe? E depois, de repente, você transcrever para fazer um texto, você transcrever para fazer um post no Facebook com uma foto que tenha a ver contigo, que seja sobre você, que seja, sei lá, alguma coisa mais documental, eu tenho essa pegada documental, né? Mas só de você se perguntar sobre a sua história com pequenas perguntas, já vai abrir espaço para você gerar o teu próprio conteúdo através de histórias, assim. Falando sobre os teus valores, e não os valores só aquela coisa do missão, é os teus valores mesmo, que você vive todo dia, sabe? Que você procura viver a cada momento, sobre a sua origem, sobre o porquê que você faz, sobre o porquê que você é o que você é. A origem aparece muito também, né? Sim. Pra mim é um grande ponto de partida, pra gente começar a usar o storytelling pra falar do nosso trabalho, de quem a gente é. Sempre tem uma história de origem, sempre teve um conflito, um desafio que a gente teve que vencer pra se abrir para o que a gente realmente quer fazer. Principalmente nesse contexto, né, do tô insatisfeito, não faz muito sentido, eu vejo que eu só tô colocando energia no meu trabalho ou na minha vida pra ter que viver uma vida que não sou eu, que não é minha, né? Por status social, por crenças que falaram que a gente tinha que ser de tal jeito. Então, enfim, o storytelling ele abre esse espaço para a gente sair disso também. Reconhecer a nossa história através desses desafios que a gente passa. E compartilhar isso. Né? Eu vejo vários empreendedores que trabalham desde marketing digital até terapia holística, assim, que todos eles tiveram um caminho, né? Pessoas que trabalham com negócios sociais, eu também adoro várias dessas histórias. Todos eles tiveram um desafio, né? E principalmente as pessoas que são impactadas depois com o nosso trabalho. Isso também é storytelling, né? Isso também é gerar conteúdo, mas gerar um conteúdo humanizado, sabe? Não só um conteúdo de olha como eu sou foda, me comprem, sabe? Mas Não, tipo, por exemplo, com a Mima, né, quando tu fez o vídeo dela, ela se transformou através do vídeo. Exato. Essa, quem quiser assistir depois, não dá pra pôr link, né? Dá pra pôr link? Dá. Nossa, pra mim o vídeo da Mima me transformou profundamente, porque ela é artista, eu também me considero um artista, e o sentimento que ela sente de não poder expressar ela através da arte é o mesmo que eu sinto. Né? Quando o meu trabalho começa a ficar mecânico demais e só pela questão de enfim, profissional demais, assim, sabe? Não sei colocar em palavras, mas eu vejo que eu tô perdendo a minha essência, então me gera essa dor. E quando eu fiz o vídeo com a Mima foi isso, né? Ela trabalhava no mundo corporativo, né? Super bem sucedida, né? Mãe, filhos crescidos, tal, né? Toda a vida estabelecida já. Trabalhou, estudou arte um período da vida e por 2 anos ela estava sem trabalhar com cerâmica, né? Com argila, com cerâmica, que era o que ela amava fazer. E isso começou a dar um vazio nela, dar um comichão de, nossa, tô sem respirar, tô passando mal. E é isso que ela retrata no vídeo, né? E ali ela se transformou, porque quando a gente foi gravar no ateliê dela, o ateliê dela tava fechado há 1 ano e todo empoeirado, assim, sabe? Ninguém mais entrou ali. E foi um processo dela abrir aquilo, dela ter que se conectar com aquilo de novo, sabe? Passar a mãozinha na poeira ali e botar a mão na massa, literalmente. Com a cerâmica. Na argila. E foi esse o processo. Essa história é uma história que tu tinha que contar, né, Pedro? Como assim? Através do... Sim. É uma história, super uma história, né? Do como ela se transformou depois, né? Exatamente, porque agora ela trabalha lá. Ela foi pra dentro do estúdio depois que ela fez o vídeo contigo. Exato. Não eu acho que ela mudou, ela né? Mudou. Mas, tipo, ela começou a trabalhar com o que ela queria, com o que tinha propósito pra ela através do teu vídeo. Sim. Que é quase como uma terapia, é um processo de terapêutico, de autoconhecimento, aquilo ali. A gente chegou em conversas assim que a gente não tava no script, sabe? E tá lá no vídeo. E é isso, tá atento a essa... Não, e é muito louco, porque depois que tu conversa, faz essa sessão com o Pedro pra ele te gravar, tu já sai assim, nossa, quanta coisa que tu aprendeu de ti ali naquele momento. E depois quando tu vê o resultado é mais nossa,
eu sou isso aqui, sabe? Tipo, se identifica com aquilo ali. E aí. Eu acho que você olha pra você mesmo, sabe? Eu acho que é muito isso. Né? Se observar nesse... Engraçado, que quando eu tô editando os vídeos, eu olho pra aquilo, eu me vejo, sabe? E eu me identifico, eu falo, cara, eu sou, acho que a pessoa mais impactada pela sou eu mesmo. Sim. Mas é isso, e nossa, me emociona até. Eu coloquei aqui o vídeo da Mima, e aí a Isa Pinheiro, que tá falando direto da Austrália, ela botou aqui, posta o outro vídeo que foi comentado no início. Qual vídeo que a gente falou no início? O do trollador interno. Sim, E a Dinaura comentou aqui, ó. O trabalho do Pedro desperta muita emoção para quem assiste. Imagino assistir a sua própria história através da ótica desse artista que eu admiro, mesmo sem o gorro mágico de 2016. É porque o cabelo já se foi. Eu era cabeludo antes disso, então eu só usava o gorro porque para tipo, dar uma escondida nas entradas aqui. Então agora eu já me libertei disso. Então pode aparecer entrada, pode aparecer cabelo bagunçado. Tudo certo. Me dá aí uma manha pra me libertar disso aqui. Que Raspa a cabeça também. Tem que encarar, mano. Não. Comentaram que a Tati disse bem feito que tu foi cortar o cabelo com outra pessoa e não com ela. Peraí, deixa eu achar. É verdade, Tati. E a Eu tô muito Selma? arrependida, Tati. E a Selma botou um mega hair resolve seu problema. Abraço. Ai, que legal. Mega hair, Tati. A Selma Meu Deus. botou mega hair. Sim, mas não sei se é uma Tati põe mega hair, né? Tá aí. Peraí que eu tô botando o vídeo do trollador interno. É, isso mesmo. E nós, então, que pergunta será que tu faria pra Karina? A Karina tá tão quietinha. Não sei agora. Sinuca de bico isso aqui. Tipo, lá. Vamos respirar. Não, mas eu tava conversando com ela sobre o trabalho dela, né? Sobre as mandalas e tal, e como... eu queria saber mais sobre como é que você... De onde que vem essa intuição para criar as mandalas que você cria? Exato. Eu só ia fazer mais um comentáriozinho Claro. quando tu me perguntou ali antes. Eu já me autoconheci na resposta, porque já foi uma resposta diferente de todas que eu já dei, assim. Porque eu acho que tu vai moldando, né? Cada vez que tu conta o que tu faz, o que tu é, tu vai, né, melhorando isso. Sim. E eu achei muito interessante, assim. Falei de uma forma que eu ainda não tinha falado. Sim. E que fez mais sentido pra mim. Então eu já Uhum. tive uma ótima experiência. E essa intuição, eu tento me conectar com o campo energético da pessoa, na verdade. Eu tenho um processo de fazer uma mini entrevista, fiz com a Débora já. E eu faço alguns questionamentos e tudo pra tentar me conectar com essa pessoa, pra tentar... Também é um processo de autoconhecimento fazer uma mandala com ela. Total, porque as perguntas que ela faz também, tu vai pra outro lugar, assim, é bem interessante. E achei muito interessante o teu processo, porque eu já comecei a pensar no meu. Não, tem que deixar fluir mais, deixar a pessoa falar mais, e sem ter tantas regras, né, tantas perguntas com respostas meio semi-prontas, né. Deixar ela falar e fluir o que ela tiver que falar pra mim, que vai ser mais importante, eu acho que vai dar uma conexão ainda mais forte, né, ainda mais profunda pra eu conseguir me conectar e fazer a mandala dela depois. Uau. Também vamos passar o contato da Karina, que são maravilhosas as mandalas dela, né? Eu tenho uma ali no meu quarto, que é muito linda, gente, que significa amor, leveza e conexão. Profundo. Então é isso, né, gente? Vamos seguindo para o fim. Tu não quer saber como é que é a minha inspiração? Ai, eu não faço pra Paula, também quero responder alguma coisa. Meu Deus, eu tô com vergonha agora. Ai, por quê? Vamos lá. Ela também tá ali. Tá. A Paula é designer, né? E... Minha resposta não vai ser nada linda, pode. Tá, mas o que te inspira a desenhar a vida? A vida? Ou na vida? Na vida fica melhor.
Porque eu acho que você dá vida pra, pelo menos, o design do movimento de expansão todo é dela, né? A mandala, Toda, né, gente? toda a Olha identidade Na visual. verdade, essa caneca não é, tá, gente? É da Cassandra. Assim, mas Não, manda ver. Não é da Cassandra que fez. Ah, tá, mas a arte foi tu que fez. sim. Tá. Mas toda a arte visual do movimento de expansão é ela que faz. E eu acho super bonita, assim. E acho que tem tudo a ver com o movimento, tem tudo a ver com a atmosfera das meninas, né, que criaram o movimento. E pra mim isso é criar vida, sabe? É dar vida pras coisas, é ver beleza. Então acho que você como artista, como designer, eu acho que a gente tem que ter essa coisa de ver beleza nas coisas, sabe? É bem engraçado, porque quando a pessoa fala o que ela faz, não sei o quê, ou eu pergunto, como que é qual que é o teu público-alvo, ou tal. Daí ela fala e eu já começo a visualizar na cabeça. E eu nem sei de onde é que vem, né? É muito engraçado. Então já sai uma coisa, assim, já vai saindo, eu nem sei explicar como é que é. É intuitivo. Comigo a minha resposta não é bonita. Não é bonita, né? Mas é bem assim, a pessoa começa a falar e aí, tipo, tá. E aí eu, claro, eu faço uma pesquisa, né? Eu dou uma pesquisada no que tem, e aí tem outras ideias, vou fazendo. Mas é aquela coisa que vem assim, eu olho isso aqui, 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 isso aqui. E Pega a referência e já sabe exatamente. mas eu não. Enfim, não tenho assim essa coisa do. Não sei como é que acontece comigo. Tu tem totalmente. Eu acho que tem, mas Tu tem mais do que qualquer pessoa, né? É exatamente, nunca parei pra pensar como é que é. É porque Simplesmente isso eu não é faço. de pensar, né? Não é. Isso é de sentir mesmo. Exatamente isso. Pode florear agora para as próximas vezes que te perguntarem. Não é algo que dá pra pensar, é algo que tu tem, só se inspira, se conecta com o teto. Não, e pra mim, na verdade, é o seguinte, eu acho que quando a gente está nesse processo de criação, né, tem um quê de servir o outro também, né, de alguém que tá precisando de alguma coisa e você tá ali como um artista, você tá para servir, mas através da arte, sabe? Com storytelling, com design, com o que for. E eu acho que, pelo menos nas relações de trabalho assim, que eu gosto de ter com as pessoas, é da pessoa que quer um serviço, ela permitir que a outra pessoa se expresse nele, sabe? Sem entrar muito naquela tô pagando, naquela do quero isso, isso e isso, já, sabe? Abrir espaço para essa relação de trabalho ser mais harmoniosa para todo mundo, sabe? Mais artística para todo mundo, sabe? Sem muito... Enfim. No caso, tu tá falando da pessoa que tá contratando ela. Pra mim é assim que funciona comigo, assim. Eu me sinto confortável quando a pessoa ela me permite que eu também me expresse, escutando ela, sabe? E depois eu criando, eu faço uma entrevista de 50 minutos e depois eu transformo num vídeo de 5. Saca? Eu nunca tive nenhuma pessoa dentro do eu sou, dentro desse produto, que pediu pra alterar alguma coisa. Nunca eu tive isso. Porque eu sei que é isso, eu até saio me eximo de culpa, né? Porque é ela que tá dizendo quem ela é, não sou eu, sabe? Então não tem por que mudar, porque é ela. Eu só criei um recorte. E eu acho que no design e tal, quando a gente tá prestando atenção no outro, é isso também, dá essa liberdade para o artista fazer o que ele viu de você, saca? Eu vi uma entrevista do Emicida esses dias, né? Um rapper, Emicida, e ele falando, né, que ele fez uma letra de música e tal. E daí a alta cúpula da gravadora falou, cara, mas pô, essa frase aqui tá meio pesada, né? Que não sei o que, vai soar mal pra não sei quem, papapá. Não tem como alterar dele? Não tem. E ele disse, pô, mas por quê? Porque, cara, é uma arte. Vai falar pro Leonardo da Vinci, lá você tem o quadro da Mona Lisa, ele falou ao Leonardo da Vinci, corta metade da cabeça dela porque simplesmente não cabe na minha parede. Só porque no meu mundo não cabe, no meu habitat confortável não cabe, eu tenho que cortar a arte de alguém, né? Eu acho que ninguém cortaria o quadro da Mona Lisa no meio, né? Então eu acho que é isso também. Pro trabalho, não é só pro artista, o que desenha, o que faz música. É pra qualquer trabalho, pra quem tá fazendo... Nós estamos com 3 artistas aqui nessa mesa, gente! Sim. Até mesmo fazendo, sabe... Eu também sou artista, tá achando que eu não sou? Pois é. Eu sou. Eu também, eu concordo, super concordo contigo, Pedro, e tem uma coisa que eu faço às vezes que eu gosto também, é de dar, assim, as ferramentas para a pessoa
e criando ela mesma, Exato. tipo, dou um fundo pra ela e criando Exato. em cima pra ela e se desenvolvendo também. Isso eu gosto também de fazer. E talvez esse seja até o meu próximo passo, na verdade, o insight, porque eu também adoraria ajudar pessoas a elas entenderem que tem uma estrutura narrativa e que dá para se contar a história, seja num post no Instagram com texto e foto, seja num texto, num livro. Tem N maneiras de você se comunicar, sabe? Fazendo um vídeo no YouTube. Então, ensinar essas pessoas como que elas próprias podem fazer essa comunicação. Exato. A estrutura é a mesma, sabe? E você não precisa... Eu acho que dá para simplificar as coisas e você não precisa ir fazer roteiro de cinema para isso, sabe? Você não precisa ir... Enfim, você pode entender que tem uma pequena estrutura que funciona psicologicamente pra gente, sabe? E que isso conecta com outras pessoas, sabe? E abrir teu coração pra isso. Acho que, enfim, acho que é isso. Conecta mesmo, com energia, né? Porque a gente se emociona tanto no teu trabalho. Não é só no meu trabalho, mas é assistir um filme mesmo, é se abrir para novas linguagens de comunicação, sabe? Não achar que só filme de Hollywood que é bom, sabe? É assistir um filme francês, é assistir um filme argentino, saca? É ver um documentário e ver a humanidade naquilo. Não só achar que é um documento sobre crítica social, sabe? Enfim. Ontem eu tava vendo no Netflix uma série que é Undateable, que é as pessoas com alguma deficiência querendo namorar, e aí agências de namoro lá na Inglaterra que fazem só isso, juntam essas pessoas. Ai, era tão lindo! As pessoas, tipo, com síndrome de Down, com autismo, com várias coisas, assim. Daí elas, ai, eu quero um amor. E aí quando a pessoa, tipo, ai, eu gosto de mim. Elas ficavam tão emocionadas, era tão documentário? fofo. Tipo Uau, tipo documentário. documentário, Assim. que demais. É muito fofinho. Assim. Não é, não sei se dizer se é documentário, mas aparece assim. É da vida real? Sim. É muito fofinho. Era a coisa mais linda de ver, assim, aquela, tipo, era a pessoa mesmo, assim, sabe? Era muito fofo. Eu adorei ver. Uau. Que lindo. Temos mais comentários? Nós estamos indo... Maravilhoso, muito bom. Boa noite, amores. A Paula comentou a minha também. Acho que ela falou do logo dela, que eu fiz o logo dela. E as pessoas mandando carinha com coração. Tudo lindo, amor. Então tá, né, gente? Estamos indo para o final, já são 9h30. Será que a gente desbancou o Jornal Nacional? Acho que sim, gente. Então, foi lindo, adorei aqui o nosso papo, Pedro. Também Muito fiquei obrigada. feliz de estar com vocês. Obrigado. Que bom. Obrigado, gente. Adoramos. Obrigada, Cá, por ter vindo, aceitado o nosso convite também. Depois tu vem aqui para falar um pouco mais do teu trabalho também. Obrigada, Pedro. Sim. Né? Vamos compartilhar histórias. Exatamente. E faz um vídeo com o Pedro também. Quero. Vamos. Vamos. Muito bom. E o que nós temos de recado? Temos recado? Não sei, eu não sei. Nós temos, né? Porque a gente agora está abrindo o portal do movimento de expansão, gente. Então fiquem ligados se vocês são movimentadores ou querem ser movimentados, né? Querem ser tocados. Tocado não posso dizer, né, gente? Inspirados com quem é movimentador, com quem tem conteúdo para compartilhar. Se tu é um movimentador e tem conteúdo para compartilhar e quer fazer parte do portal do movimento de expansão e aproveitar da nossa rede para contribuir com o teu conteúdo, a gente vai passar mais informações sobre como é que pode se associar nesse portal do movimento de expansão e vir fazer parte de tudo isso, de todo esse movimento que a gente está fazendo. Mais uma vez, muito obrigada para quem foi no evento, que estava lindo, né? Foi uma confusão um dia antes, por causa da falta de gasolina, mas estava lotado. Todo mundo que quis deu um jeito e aproveitou muitos elogios até agora, todo mundo elogiando, então quer dizer que o pessoal gostou mesmo da nossa querida monjinha querida. Monjinha! Uma fofura. Uma fofa, gente, uma simplicidade, uma pessoa incrível mesmo, de verdade. Foi demais, foi demais. Todo o evento foi demais, todos os palestrantes foram demais, foi lindo. E já se preparem que ano que vem tem mais um baita de um evento e esse mês
em junho já tem live ao vivo também. E na próxima segunda-feira estaremos aqui com um outro convidado. Então podem vir segunda que vem, 8h30, estaremos ao vivo aqui de novo. Se gostaram da live, compartilhem, porque a gente acredita que conteúdo bom é para ser compartilhado, para que todo mundo possa aproveitar do que a gente vem trazendo aqui de forma colaborativa. Legal? Colaborem também. Beijo, boa noite, Beijo. Adoramos. Obrigada, Ai, gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Débora. Tu pode ali no concluir, Pedro, e colocar bem delicadamente o teu dedito.